Amados, vamos lá caprichar nas nossas questões de processo civil. Temos 6 em processo civil, das 51 a 56. Eu vou dar 3 tiros aqui. Nesses 3 tiros, nós somos obrigados a acertar as 3 questões. Tá? A gente podia ficar atacando muita coisa de maneira mais superficial, e eu vou adotar um outro método, até pela questão do horário, atacar 3 pontos que são obrigatórios em prova. Não tem como ter prova de processo civil sem uma questão de recurso, sem uma questão de execução e sem uma questãozinha de tutela provisória. E eu vou até arriscar qual delas vai cair, uma vez que na última caiu evidência, agora vai cair tutela antecipada em caráter antecedente. Então vamos atacar esses 3 pontos, e eu quero crer que ainda vale a pena ficar um pouco mais para nós avançarmos mais 3 questões de prova. Léo, Nath, minha sobrinha querida, obrigado por estar aqui, viu? Bruninha, pela parceria. Mari, obrigado demais por ter vindo dar essa força para a gente, esse apoio moral, inclusive. Heitorzinho, que não precisava ficar até agora, obrigado demais. Aliás, a gente vem com muito ânimo, né, com muita boa vontade de fazer isso aqui. É cansativo para os senhores, mas é também cansativo para a gente, mas a gente adora. A diferença é que vocês fazem uma vez, fazem a prova e não voltam para cá mais. E nós temos que manter esse ânimo para as próximas turmas, sempre. E a gente mantém. A gente gosta muito disso aqui. Max, obrigado por ter abdicado das suas coisas, da sua família, para estar aqui conosco, madrugada inteira. Max trabalhou de manhã, está aqui até agora, está quase 24 horas trabalhando. Max, obrigado, irmão. Obrigado mesmo, tá? É louvável. Senhores, vamos lá? Guardou 5% de bateria? 3. Faça milagre com 3%, ou não? Porra, né? Tirando meu Samsung, que com 18 já cai para 0 de uma vez, né? Queridos, tutela provisória. Segurei 2 meninos ali, eu tenho que honrá-los, tá? Eu tenho que honrar. Eles estavam, pediram Uber, devolvi o dinheiro do Uber, foi ou não foi? Eu falei, fica um cadinho mais, devolvi R$6 de cada coisa. É o que eu vou ganhar aqui hoje, né? Nesse ganhar. Então, eu tenho que honrá-los. Tutela provisória é o seguinte, atenção para isso, tá? Ah, professor, mas estou sofrendo. Isso aqui não é sofrimento não, tá? Sofrimento é outras coisas. Isso aqui não é sofrido não. Não, sofrimento é outra coisa. Não, não. Sofrimento é triste demais. Isso aqui não é triste. Tutela provisória é gênero. Tutela provisória é um gênero. Eu tenho uma tutela que pode ser definitiva e uma tutela que pode ser dada por um juiz que não tem cognição exauriente ainda. Então, nós começamos um processo com cognição superficial, o juiz vai formando a cognição dele à medida que as provas vão chegando, Elisa. Então, ele está diante de uma cognição superficial, a gente chama de sumária, e a cada novo passo do processo, a cognição tende a ir se aprofundando. Eu saio de uma cognição sumária mirando uma cognição exauriente. Quando a cognição se exaure, professora Bruna, o juiz tem condição de proferir decisões de caráter definitivo. Mas nesse ponto do processo, ainda em caráter liminar, vestibularmente, aqui o juiz não tem acesso a todo esse acervo de provas. Ele está diante, portanto, de uma cognição sumária. E diante de cognição sumária, ele só pode entregar tutelas provisórias. Mas o que leva o juiz a conceder a tutela provisória? Por que ele não espera para já conceder a tutela definitiva, quando tiver repleto de provas? O que leva o juiz à concessão de tutelas provisórias? Urgência ou evidência. Pronto, vocês me deram as duas únicas espécies de tutela provisória. Ela pode ser uma tutela de urgência e ela pode ser uma tutela de evidência. Estamos diante das 2 possíveis tutelas provisórias. Tem muitas coisas comuns entre elas? Sim. Qualquer decisão interlocutória. Qualquer decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória, o recurso será agravo de instrumento, que, aliás, é um prazo de 15 dias. E sempre que o prazo é processual, saúde, sempre que o prazo é processual, o prazo é contado em dias úteis. E o que são dias úteis? São dias que não são feriados. Olha o nosso conceito de dia útil, que diferente. Dias úteis para fins processuais civis são dias que não são. E o que são feriados, senhoras e senhores? Feriados são os sábados. Ah, mas para trabalhista não é. Ué, mas para o meu filho também não é. João Pedro, o que é feriado? Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia que não tem aula. Cada um tem um conceito. Para processo civil, no artigo 216, feriados são os sábados,
Vai mais. Sábado, domingo, dia sem expediente e os feriados declarados em? Tirou isso, o que sobrou são dias? E prazos processuais são contados apenas em dias? Excluindo-se o dia do? Contando-se o dia do? Final. Então, se eu tiver que interpor recurso contra a GV ama essa porra. Recurso contra decisão tem que ser decisão interlocutória sobre isso aqui, agravo de. Eu peço licença aos senhores para insistir, porque na última prova a questão falava de uma sentença. Só que na questão 51 você está menos animado, talvez, do que você estava no começo. E muitas coisas passam batido. A questão falava de sentença. Se é uma sentença, pode estar tratando de qualquer assunto. Se o ato é sentença, se é um ato sentenciante, o recurso só pode ser qual? Apelação. Então, cuidado para não cair nessa traição na prova. Senhores, às vezes, pode o juiz conceder ou negar tutela provisória na sentença, sim ou não? Sim. Se ele nega tutela provisória em decisão interlocutória, o agravo é de instrumento. Agora, se ele negou na sentença, por que ato que é esse? Claro, se o ato é sentença, pode o juiz tratar na sentença do que ele quiser. Ainda que ele trate de matérias que sejam muito mais afetas a agravo. Se ele cuidou dessas matérias na sentença, o recurso só pode ser um, qual? Apelação. Tudo bem? Só para nós não nos emocionarmos, olhar para a decisão, tratou de decisão de tutela provisória, então é agravo. Nem sempre. Porque se o juiz negou tutela antecipada, por exemplo, na sentença, o recurso é apelação, não é agravo. Legal. Tutela de urgência, tutela de... O que a tutela de urgência tem que a de evidência não tem? Chuta. Urgência. Tutelas de evidência são tutelas em que eu não preciso provar urgência. Tutela de evidência são tutelas que não dependem do perigo de dano, nem do risco ou resultado útil do processo. Artigo 311. Exato. Não, cuidado. O bife no congelador é aqui, ó. Se eu coloquei o bife no congelador é para não perder. Eu estou lidando com questão de urgência, cuidado. Aqui, tutela de evidência são aquelas situações em que eu tenho muita prova, lembra 311, 4 incisos? Eu tenho muita prova, eu tenho uma evidência qualificada. É muito provável que eu tenha direito. Nesses casos eu não dependo de urgência. Aqui não. A minha aposta é aqui, ó. Atenção. Na última veio essa, agora vem essa, ó. Atenção. Tutela de urgência, por sua vez, se subdivide. Fala quais são as duas espécies. Tutela antecipada e tutela cautelar. Aqui sim. Toda tutela antecipada, estou lendo a questão de prova, falou tutela antecipada, obrigatoriamente, trata-se de tutela de, portanto, provisória. Toda tutela antecipada é obrigatoriamente uma tutela de urgência, consequentemente uma tutela provisória. E a cautelar, a mesma coisa. O que as difere? Se são tão parecidas assim, pode ser que a questão, como já fez diversas vezes, tenha um único intuito. Ela se apresenta no afã de saber se você sabe dividir o que é tutela antecipada e o que é tutela cautelar. Tutela antecipada, pega pelo nome e não se entregue. Você já está aqui. Não se entregue. Tutela antecipada, eu estou pegando o que seria a tutela final e antecipa. Eu estou gozando hoje algo que eu só gozaria no final do processo. Então, toda tutela antecipada tem natureza satisfatória? Toda tutela antecipada satisfaz. Eu vi um juiz negando esses dias para trás, nego tutela antecipada porque o autor fez pedido coincidente com a pretensão final. Eu respondi, óbvio, toda tutela antecipada é coincidente com a pretensão final. Se eu proponho a ação de obrigação de fazer, para que o plano seja obrigado a fazer uma cirurgia, eu tenho pressa em quê? Na cirurgia. Então, quer que ele antecipe o quê? A obrigação de fazer. Obrigatoriamente, a tutela antecipada é coincidente com a pretensão final. Se eu propuser uma ação para tirar nome do SPC Serasa, obrigação de desfazer. Eu quero o quê em caráter urgente? A mesma coisa. Só que a título de tutela provisória. Se é provisória e é de urgência, eu te pergunto, quando eu peço em tutela de urgência para tirar o nome do SPC Serasa,
para entregar medicamento, para fazer cirurgia, eu quero me satisfazer ou eu quero proteger para uma futura satisfação? Tutela antecipada? Agora, se a Mari me deve 20 mil reais e não venceu a dívida ainda, e a Bruna falou, João, cuidado com a Mari, porque ela tem a cara muito boa, mas ela vai com a família dela para a Espanha e colocou à venda todos os bens que ela possui. A dívida nem venceu. Irmão, se a dívida não venceu, eu já posso propor cobrança contra ela? Mas já tem crise de urgência. Ela está ameaçando fugir, vender o patrimônio. Eu não posso pedir para o juízo nada hoje que me satisfaça. Eu não quero satisfação, porque nem venceu ainda, Nath. Eu quero proteção. A cautelatória é essa medida. Medida de cautela, medida de segurança. Eu não peço dinheiro, eu peço o arresto dos seus bens. Quando o juiz arresta os bens da Mari, pergunta aos senhores, eu me satisfaço? Eu estou satisfeito? O dinheiro está na conta? Nem poderia, porque não venceu. Mas eu protejo uma satisfação futura. Cautela. Aí vem um exemplo, professor Fred Dier. Aí sim. A intenção do cliente é comer um bife com pressa, com urgência. A frigideira permite tutela antecipada, satisfaz imediatamente. Agora eu não quero comer o bife, mas quero proteger para um dia consumir, para que ele não se perca com os males do tempo. Tutela cautelar é o freezer. Aí sim, foi a brincadeira que nós fizemos. Vai estar aqui a questão, mas não vai ser essas bobagens que a gente falou. Porque isso para a prova é simples, é mínimo. É mínimo para nós interpretarmos a questão, olha só. O problema é, senhores, tutelas antecipadas, em qual momento o juiz concede? Em qual momento do processo o juiz poderá conceder tutelas antecipadas? Em qualquer momento do processo. Mesmo na sentença? Pode ser na sentença? Por que é bom ganhar na sentença? Por que mesmo na sentença ainda faz sentido ganhar a tutela antecipada? Por quê? Porque, pensem, senhores, se eu quero algo com urgência, e na sentença já vem a decisão definitiva, por que valeria a pena, mesmo assim, ganhar tutela antecipada na sentença? Vamos lá? Contra a sentença, cabe qual recurso? Apelação, que é o único recurso dotado de efeito suspensivo próprio, efeito suspensivo opilegis. A própria lei fala, a apelação será recebida no efeito suspensivo. Se a apelação tem efeito suspensivo, quer dizer que eu apelo contra a sentença e essa sentença não produz mais efeitos. Todavia, pelo 1012, parágrafo 1º, há sentenças que, se forem apeladas, a apelação não terá efeito suspensivo, e uma delas é essa. Se eu apelar contra uma sentença que concedeu tutela antecipada, essa apelação não terá efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo, Laura, eu posso fazer o quê? Buscar a sua execução provisória. Eu já produzo indefeitos, eu já posso buscar a execução provisória. Por isso que vale a pena ainda ganhar tutelas antecipadas mesmo na sentença. Compreensível, sim ou não, senhores? Legal. Olha aqui para mim. Mas quem tem urgência, tem muita urgência ou pouca urgência? Quem tem urgência, senhores, tem sempre muita. Então você pede ao juiz uma tutela antecipada para ser concedida em caráter... Fala bonito para mim, não. Para ser concedida em caráter... Não. O momento da concessão pode ser em caráter liminar. Juiz, se você for citar a Mari primeiro, para depois conceder, quando o senhor for citar, ela já vai fugir com os trem dela, vai ter vendido tudo. Não dá para esperar a manifestação prévia do réu. Me dê a decisão antes mesmo da sua citar. E tudo que acontecer antes da citação do réu, aconteceu em caráter in limine, no início, na abertura. Liminar não é tipo, pelo amor de Deus. Os senhores estarão advogando daqui a alguns meses, lidando com casos de verdade, com vida, patrimônio das pessoas. Isso aqui não é brincadeira, por isso que eu falo que não é sofrimento. Sofrimento é perder ação, perder família, perder pai, mãe. Isso aqui é estratégia para você passar na prova, mas obrigatoriamente para você se envolver com isso aqui na sua prática. Senão você dá cabeçada demais. Os caras ainda pedem, o que você quer? Liminar. Você é retardado. Liminar não é tutela, liminar é momento. O juiz pode dar sentença liminar.
pelo 332, nós estudamos isso, sentença de improcedência liminar. E pode conceder tutelas provisórias antes da citação do réu. Nesse caso, elas têm um predicado. São tutelas provisórias em caráter liminar. Pronto. Amados, o momento em que o juiz concede pode ser liminar. Em qual momento eu peço? Qualquer momento. O que é isso aqui? Melhora a sintonia, a gente já foi muito bom nisso. Fala um pedido. Um pedido principal. Vamos partir da premissa que todo processo tem um pedido principal? Ridículo, olha aqui. Todo processo tem um pedido principal? Eu posso requerer tutela provisória na mesma oportunidade em que eu requeiro a tutela principal, sim ou não? É o normal? Na mesma petição, segunda fase, daqui uns dias começa. Na sua petição, segunda fase, eu proponho ação ao juízo da comarca do caralho. Preâmbulo, 1 ponto. Dos fatos, 2 pontos. Da tutela antecipada e depois 3 pontos do mérito. Na mesma petição, eu peço a pretensão principal e a pretensão provisória. Nesse caso, eu requeri tutela provisória em caráter incidental. Isso é premissa para você entender qualquer coisa a partir de agora. Se eu pedir junto, eu pedi em caráter incidente. E se eu pedir depois? Também em caráter incidente. O que a nova lei falou. E os caras deitam e rola. E os caras deitam e rola. E nós não vamos cair. É o seguinte, Laura. Você, a partir de agora, dessa porra desse novo código, tem a prerrogativa de pedir primeiro a tutela antecipada ou a cautelar, para só depois voltar e formular a pretensão principal. O que o cara está falando é, irmão, você pode vir primeiro, gastar sua petição inicial exclusivamente para o requerimento da tutela provisória, de urgência. Resolvida a crise de urgência, volta e complementa e formulando a pretensão principal. Quando eu requeiro tutela provisória de urgência, antes da pretensão principal, eu requeri ela em caráter incidental ou em caráter antecedente? Antecedente. Então, ela só é antecedente quando requerida pelo autor, antes mesmo da formulação da pretensão principal. Professor, você quer dizer que o cara está gastando a petição inicial dele só para requerer tutela antecipada, é isso? Sim. É possível, então, nós nos valermos uma petição inicial só para requerer tutela antecipada, senhores? Sim ou não? Sim. Nesse caso, tem-se uma tutela antecipada em caráter antecedente. Onde eu quero chegar com vocês? Vocês já sabem onde eu vou chegar, não sabe? Sabe. Menininho, Moisés, 12 anos. Segundo ano do ensino médio. Lembra dele? Moisésinho. O Tulino conhece. 12 anos de idade, segundo ano do ensino médio. Fez um vestibular na faculdade de engenharia, lá em Campina Grande. Aqueles meninos que o pai acha ele super talentoso. Sabe que quando o pai acha que o menino é mais talentoso que ele é? Nossa, Moisés nasceu para isso. O menino fez faculdade, uma faculdade particular lá, 8ª chamada, chamaram o menininho. Moisésinho, 12 anos. O pai foi matricular, a faculdade falou assim, não pode não. O menino não completou o ensino médio, não pode matricular. Veio para Goiânia, procurou a professora Bruna. Bruna propôs uma ação, recebeu o menino primeiro, né? O menino entrou com o pai, Bruninha safa, sabe tudo desses trem, falei, para. Mais do que um potencial cliente, um jovem de talento inenarrável. Poucas vezes vi um olhar tão vibrante. O pai falou, é tudo que eu sempre vi, e Campina Grande nunca o reconheceu como tal. Eu disse, não, tá pego o cliente. Bruninha já pegou o cara ali. E enquanto ela falava, Moisésinho tentava emendar peças de Lego com muita dificuldade, já mostrando a aptidão para a engenharia civil. Amados, Moisés, Bruninho então requer tutela antecipada em caráter antecedente, porque não tinha os documentinhos tudo dele. Falta, a provadora fala isso, ó, não tem todos os elementos para formular uma petição inicial completa. O que ele me trouxe não dava amparo para formular pretensão com petição completa. Mas tem urgência? Requeiro, então, tutela antecipada antecedente? A urgência contemporânea à propositura da ação. E ele não consegue, naquela circunstância, elaborar a petição completa, mas continua tendo muita urgência. Bruninho, então, requereu em favor dele tutela antecipada em caráter antecedente?
Gente, como se dissesse ao juiz, Natália, eu quero agora, mas eu juro que eu volto em 15 dias e complemento essa petição inicial. Só resolva primeiro a crise de urgência. Chegou então a petição inicial para o juiz, leu o nome da Bruna, falou, concedo. Concedeu tutela antecipada antecedente. Moisés está feliz, sim ou não? Quem está mais feliz que ele? O pai esparramou 40 faixas em Campina Grande. Bem-vindo, Moisés, Campina Grande está com você. E o Moisésinho assim, 12 anos, está pronto para a vida acadêmica, lancheirinho do Pokémon, mochilinho do Ben 10, prontinho para estudar. O pai levou ele e botou ele na escola. Pergunta aos senhores, menino feliz, sim ou não? Não quer estudar? Está estudando. Já trocou lancheiro e a mochilinha por loló. Está satisfeitinho. E a faculdade está triste? Se você advogar para essa porra dessa faculdade, que carece de novos alunos, e você recorrer, a faculdade manda o 100 embora e o menino fica. Você entende isso? Óbvio, a faculdade não matriculou porque não podia, porque o MEC não autorizava. Mas para ela é ruim ter mais um aluno? Então pergunta aos senhores, decisão em favor do autor, que concedeu tutela antecipada antecedente, contra o réu, concordam? Contra o réu, mas ele vai recorrer? Se ele não recorre, olha o momento que nós estamos. Decisão positiva para o autor, igualmente positiva para o réu. O réu não recorre, porque não há inconformismo, senhores. Como é que se termina esse processo? A lei diz assim, ó, com palavras muito melhores que as minhas. Ó, se não tem mais conflito, e o processo é um instrumento para resolver angústias, e não há angústias mais, não há lide. A lide foi composta, não há pretensão que alguém resiste, logo não há lide. Se não há lide, a decisão se torna estável, e o processo será extinto. Aí eu fui fazer uma palestra na ESA, a advogadinha falou, e a coisa julgada? Falei, doutora, quem gosta de coisa julgada é estudante de direito e advogado. A parte que é a satisfação do seu interesse, que está satisfeito. Bom para a faculdade, bom para o autor, pelo amor de Deus. O processo não é um fim em si mesmo. O processo só serve para uma coisa, para resolver a angústia. Se está resolvida, você quer processo para quê? Ah, mas e a coisa julgada? 9 recursos até a coisa julgada. Você está maluco? Estabiliza a decisão. E o processo é esse? Ah, mas e se eu quiser um dia alterar? Propõe uma nova, no prazo de até 2 anos. Esse prazo de 2 anos é para ação rescisória? Pelo amor de Deus. É o prazo para uma nova ação. Essa decisão não faz coisa julgada, não tem trânsito em julgado, logo não cabe contra ela ação rescisória. Eu posso, no prazo de 2 anos, tentar uma nova ação para tentar mudar a natureza dessa decisão aqui. Eu aposto nisso em tutela provisória. Eu tenho que apostar em alguma coisa aqui, essa matéria é gigante. Tutela antecipada em caráter antecedente. Foi deferida? Foi. O réu agravou? Decisão se tornou estável. O processo foi esse? Posso propor novo? No prazo de até? Decadencial. O prazo de rescisória é de 2 anos, lá do 575, lá do 975. Puta que pariu, lá no final. Prazo decadencial. De 2 anos. Moisés, Colagrau, 17 anos, está emancipado dessas graças. Perfeito, perfeito. Amados, e nisso você enfiou mais uma diquinha sua. Sensacional, menino inteligente, preparado. Aquele aluno que já sabe a questão e pergunta só para testar o professor. É o pior aluno. Amados, sai daqui para mim, vem falar de recurso para a gente terminar. Bora, sentença. Mas depressa, não me irrita não. A Bruna entrou, perguntou, eu passei muita vergonha, me senti mal realmente com aquilo, porque você não tem direito de errar recurso. Tem direito de perder a ação, mas por errar o recurso, nunca. Eu acho que às vezes a gente não encara com a seriedade que deveria uma profissão que muda tanto a vida das pessoas, para o bem e para o mal. Você fala que o engenheiro destrói patrimônio, que cai, o cálculo errou, tal. O outro acaba com a vida, o médico, se errar, mata o paciente. O advogado tem poder para essas duas coisas. Destruir patrimônio, acabar com vida também. Então você não tem direito de errar algumas coisas. Contra a sentença. Apelação.
Contra qualquer sentença caberá apelação, certo ou errado? Juizado especial. Sentença em juizado especial, caberá apelação? Caberá recurso inominado, no prazo de 10 dias. Tirando essa sentença, e execução fiscal, que tem uma excepcionalidade lá, mas é coisa do REC, não é coisa nossa. Tirando o juizado especial, sentença, apelar? Qual o prazo? 15 dias. Tá. Decisão interlocutória. Cuidado com isso aqui. Contra decisões interlocutórias no processo do trabalho. Você aprendeu hoje com o Ramiro, são decisões irrecorríveis. E as nossas do processo civil? Contra decisões interlocutórias no processo civil, caberá o quê? Sempre. Não. Pelo contrário, senhores. Pelo contrário. Só caberá agravo no instrumento quando a lei determinar expressamente o cabimento do agravo de instrumento. Você tem que dar um jeito de decorar isso. Contra decisão. O que é uma decisão interlocutória, aliás? Decisão interlocutória é toda decisão que não se encaixa no conceito de sentença. Não esquece disso, não. Toda decisão que não é sentença só pode ser decisão Não tem outra. Porque o juiz, Laura, só tem duas decisões. Ou é sentença ou é decisão. Se ela é interlocutória, que recurso cabe? Quando a lei disser expressamente que cabe agravo, cabe o quê? Agravo, e se não disser? Por exemplo, o professor Getúlio propõe uma ação, pede o juiz para produzir prova pericial. E o juiz nega. É o clássico de prova. Negativa de pedido de produção de prova. Eu quero prova pericial, o juiz, neguei. Decisão interlocutória que nega a produção de prova. Tem cabimento expresso para gravar? Não tem. Senhores, se não cabe agravo, cabe o quê? Se não cabe agravo, Bruna, eu vou segurar meu rancor. Eu estou diante de um processo, olha ele aqui, ó. E aqui, nesse momento, o juiz profere decisão Primeira coisa que eu faço, abro o rol do artigo 1015. 13 incisos. Tia Dilma vetou o inciso 13, o inciso 12, hoje nós temos 11 hipóteses. Senhores, pelo artigo 1015, essa hipótese está aqui? Tá. Então você faz o quê? Agravo de instrumento. Prazo de 15 dias. E se não tiver aqui? Essa decisão que negou a produção de prova está prevista no rol do 1015. Se não cabe agravo, cabe o quê? Apelação. Atenção para isso, pelo amor de Deus. Essa decisão foi dada aqui, correto? Cabe agravo? O que você faz? Segura o rancor. Segura o rancor até quando? Um dia não vem a sentença? Inconformado com a sentença, você faz o quê? Interpõe a apelar? Dentro da apelação, você guarda um tópico chamado preliminar para discutir a decisão interlocutória da qual não coube ao seu tempo agravo de instrumento. Logo, conclui-se que, contra decisões interlocutórias, ou caberá agravo, ou caberá apelar, mas sempre caberá recurso, sim ou não? Ou é agravo, ou não cabendo agravo, caberá apelação. Contra decisões, qualquer decisão que contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de... Fala, irmão. Não muda o prazo dela, tá? O colega falou do 331. Quando o juiz recebe a inicial e interfere pelos motivos do 330, ele pode interferir. Indeferimento de petição inicial é sempre uma sentença, sim ou não? Acorda para isso. Já que está aqui, se entrega. O juiz recebe a petição inicial, verifica vício insanável, por exemplo, a parte é ilegítima, falta interesse processual, ou oportunizou a emenda e a parte não emendou. Vícios que geram indeferimento da petição inicial. Indeferimento significa sentença com mérito ou sem mérito? Sem mérito. Ele não rejeita a pretensão, ele rejeita o... Perdão. Não se retrata pelo 331. O réu será? Vamos de novo? Batman recebe a inicial. Verificou vício
Indefere a petição inicial, sim ou não? Indeferida a petição inicial, extinguiu-se o processo por meio de uma sentença. Dessa sentença você interpõe a apelar, e essa apelação, fugindo à regra das apelações, admite o juízo de retratar? O que é retratação? É o juiz voltar atrás, é coisa dele, não nossa. Eu apelei, o papel dele é voltar mas pode ser que ele não volte. Aliás, o normal é ele voltar atrás ou não voltar atrás? Claro que não, o juiz não erra. Mantém a sentença pelos seus próximos motivos, não retrata. Se não se retrata, o réu será agora citado para oferecer contestação, para audiência de conciliação ou para oferecer contra-razões ao apelo? Contra-razões ao apelo, tem que decorar isso. Apelei de uma sentença de indeferimento. A apelação admite retratar num prazo de não havendo retratação, o réu tem que ser? Por que é citado não intimado? Porque não tem réu ainda. Se a petição foi indeferida é porque não foi citado o réu. Compreendem, sim ou não? Precisa ter muito claro isso. Porque o juiz de duas uma, ou ele recebe e cita, ou ele não recebe e indefere. Então, se ele indeferiu, não tem réu. Não há um actum trium personarum. Eu tenho dois personagens só, não três. Eu tenho autor e juiz. O Batman indefere, não tem réu. Quem está inconformado com a sentença, Laura? O autor é ele que apela sempre. O autor apelou da sentença, o juiz pode voltar atrás? De novo. Pode, prazo. E se não voltar atrás? O réu é intimado ou citado? Citado para quê? Para contestar? Não, para responder o recurso. E resposta ao recurso são contra-razões. Aliás, o prazo que eu tenho para interpor o recurso, a outra parte tem para contra-razão. 15 dias para apelar, 15 para contra-razões. E se for uma decisão monocrática? Agravo interno. E se for um acórdão no tribunal? Pô, a pessoa chegou lá, chegou, incrível, né? Olha aqui. O juiz, perguntei na turma da manhã, lembra disso? O que é isso aqui? A turma da manhã falou, João de Deus. Eu falei, pelo amor de Deus. Juiz de direito, o cara falou, João de Deus, eu quase larguei. Abandonei, quase abandonei. Foi isso aqui. Juiz, proferiu sentença, inconformado, você fez o quê? Inconformado, você fez o quê? Vai, porra. Apelou para quem julgar um dia? Mas a apelação foi para quem? Papel dele. Hear, fala hear. Receber. Remeter depois de constatados os pressupostos ou independentemente dos pressupostos? Subiu para o tribunal julgou o recurso por meio de um acórdão. Inconformado com o acórdão, cabe o quê? Nada. O seu inconformismo por si só não te autoriza em de RESP e nem de recurso extraordinário. Não é inconformismo, eu já tive acesso a quantos graus? Conforme-se, foda-se. O meu direito subjetivo não me ampara os recursos que são especiais lato sensu. Eu não posso, a partir daqui, só por estar inconformado, mirar num RESP para o STJ, ou muito menos num recurso extraordinário para o STF. Se só foi inconformismo, não. Agora como tudo muda? Não estou inconformado só isso não. Não foi porque minha mala foi extraviada, eu pedi 5 mil, ganhei só 2. Não é isso não. Não é só subjetividade minha não. Ofendeu o direito objetivo. Aí sim, a porra mudou. Se ofendeu lei federal, cabe recurso específico? Se ofendeu matéria constitucional, cabe o quê? Recurso extraordinário. Que vai ser interposto onde? Aqui. E vai para o presidente do tribunal, que pode falar o seguinte, não vai subir. Depois a lei 13256, de 4 de fevereiro de 2016, fez o recall do novo CPC. Mudaram, o Gilmar Mendes fez esse trem tramitar em poucas semanas. Isso aqui vai cair. Ó. É a última dica, eu paro. Eu vou parar. O RESP foi interposto aqui. Vai para a mão do presidente do tribunal, certo ou errado? O presidente falou o seguinte, nega o segmento. Escuta isso. Da decisão do presidente do Tribunal de Justiça, que negou o segmento a recurso especial, cabe o quê? Entende a pergunta? Interpus o RESP. O RESP pode ou não pode subir? Ele passa primeiro pela mão do presidente, que verifica pressupostos de admissibilidade. E falou o seguinte, Laura, não vai subir. Porque falta um pressuposto de
admissibilidade. Então, nego segmento. Não confunda com processo trabalhista. Não vem falar de agravo de instrumento aqui, pelo amor de Deus. Aquela fórmula do Ramiro é incrível. Negou o submento, agravo de? Não para nós. Se negou o segmento por falta de pressuposto, agravo em recurso específico. Então, peraí. Qual é o recurso que o processo civil tem para destrancar recurso especial, Elisa? Agravo em recurso especial. Qual é o recurso que nós temos para destrancar recurso extraordinário? Agravo em recurso extraordinário. 3 provas, todavia, perguntaram diferente. Falou o seguinte, o presidente negou o segmento, mas sabe por quê? Não é porque faltou pressuposto, Natália. É porque a matéria que foi julgada no acórdão já estava em conformidade com súmula ou precedente vinculante. Entende isso? Por 2 motivos, o presidente do Tribunal de Justiça, que tem uma sala especial, não tem, Tuninho? Divisão de recursos constitucionais, é uma sala toda de mármore bonita. O recurso chega primeiro para ele. Ele fala, nega o segmento. Ah, é por qual motivo, presidente? Porque faltou pressuposto. Então vai ser agravo em RESP. Agora, não, neguei segmento. Por quê? Porque você está batendo num acórdão que está em conformidade, vai ao encontro de jurisprudência já pacificada e que fez precedente vinculante. Ou seja, não adianta não, irmão. Isso aqui já tem força vinculante. Não recorra contra isso. Nega o segmento. Não vou deixar você passar vergonha lá em cima, não. Não vai subir, não. Percebam, senhores? Se negou o segmento por motivo de precedente vinculante, não é agravo em RESP. É agravo interno. Ah, mas eu fui traída, professor. Por quê, meu amor? Porque você falou agora que só cabe agravo interno de monocrática. Essa aqui é monocrática. É uma decisão do presidente ou vice-presidente que negou o segmento a RESP, porque a matéria já estava em conformidade com precedente vinculante. Se é precedente vinculante, às vezes na prova vem assim, ó, incidente de resolução de demandas repetir, recurso especial repetir, repercussão geral, tudo isso faz nascer precedentes vinculantes. E se meu recurso ataca uma decisão dessa natureza, ele não vai subir porque a decisão já está em conformidade com o precedente vinculante. Nesse caso, não é agravo em RESP, é agravo interno. Tem caído bastante isso. Eu não vou mais. Nós teremos outras oportunidades, inclusive em aula, para nós falarmos mais disso. Nós teremos chance no resenha de falar e temos mais chance de revisão. Por hora, são pontos que eu queria atacar, foram exatamente esses que eu previ e nós falamos. Eu queria, no mais, agradecer a todos vocês. É um privilégio estar em sala de aula nessa hora, fazendo as coisas que a gente gosta e ainda com muito bom ânimo, tá? Voltem para casa com Deus. Foi um prazer, valeu.